Olá, boa tarde, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 em diante. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa seus anjos ao redor dessa pessoa, ao meu redor, ao redor de todos aqueles que vão ouvir a tua palavra. Venha ministrar, venha falar conosco, que eu te peço. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, Paulo aqui agradecendo a Jesus, né, a Deus, por ter colocado ele no ministério, isto é, em ser fiel, né, em ter a graça, em derramar graça sobre Paulo, que Paulo não era merecedor. Então Paulo estava grato, porque ele ali se via, né, sendo agraciado pelo ministério, em servir a Cristo, né, e o Senhor sabia que Paulo seria fiel, né? Outrora, Paulo ali, antes de se tornar um cristão, antes da conversão de Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, ele perseguiu a igreja, né? Ele matava ali aqueles que criam em Jesus, porque ele acreditava que estava fazendo certo, né? E mesmo ele cometendo aqueles crimes terríveis, ele achava que estava agradando ao Senhor, né? Então ali o Senhor pegou Paulo e fez dele um grande homem, derramou a graça sobre a vida dele. Nós podemos ver que o Senhor teve esse cuidado de nos mostrar através, né, da conversão e do ministério de Paulo, o quanto ele pode fazer na minha, na tua e na vida daqueles que verdadeiramente reconhecer ele como Deus, né? Aqui o Senhor, ele nos passa uma confiança do poder e da graça dele sobre a vida daquele que crê que ele é o Messias, aleluia. Então, somente ele pode redimir e nos transformar, só ele pode vir sobre as nossas vidas e trazer ali a bênção para que possa ser cumprido o ministério dele na nossa vida. E Paulo estava agradecido com isso, aleluia. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na ignorância e incredulidade, né? Então, o que eu já tinha acabado de dizer, ele fez toda essa perseguição na ignorância e na incredulidade. Ele não acreditava ainda que Jesus era o Messias. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé, amor que há em Jesus Cristo, né? Com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então Jesus, ele derramou a graça dele sobre Paulo, perdoando e reconhecendo ali, né, o coração de Paulo quebrantado. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, né? E isso significa que o evangelho de Cristo é fiel e digno de que todo mundo escute e aprenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Assim como Paulo, né? Ele era o principal dos pecadores, ele se colocava. Nós temos que todos os dias colocarmos como Paulo. Nós somos o primeiro. Nós temos que reconhecer primeiro os nossos erros, as nossas falhas e saber que somos ali agraciados pela misericórdia do Senhor. Não tem ninguém perfeito, né? E nem sempre o que eu penso vai ser compatível com o que outra pessoa pensa, mas se ela crê em Jesus, glória a Deus, aleluia, é ela e Deus e eu e Deus, não é assim? Nós temos que pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho chegar ao Pai se não for através de Jesus, aleluia. Verso 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim eu sou o principal, né? Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim eu, o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então ele dizendo aqui, eu fui o exemplo, Deus me usou como exemplo, né, do seu amor, do seu propósito, do que ele pode fazer na vida daquele que ninguém dá nada. Paulo foi o exemplo. Aleluia, glória a Deus. Então ele é um exemplo para sim motivar outras pessoas
abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor, para vir servir a Deus poderoso e santo e receber assim poder do alto céu e autoridade para falar no nome de Jesus, amém? Verso 17, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória para todos sempre, amém. Sempre, né? Sempre, para todos sempre, Rei dos séculos, isso quer dizer, né? Em eternidade é o nosso Deus. Ele é imortal, né? Ele nunca vai perecer, ele é imortal. Ele é o único, ele é único e suficiente para nossas vidas. Sempre a honra e a glória é do nosso Deus, que a gente nunca esqueça isso. Verso 18, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, limites por ela boa milícia, quer dizer, segundo as profecias que foi dado a respeito de Timóteo, era para Timóteo exercer ali o que ele foi chamado para exercer, né? Para ele exercer ali com autoridade exatamente aquilo o que ele foi chamado para fazer. Não se diz ao certo o que foi que realmente ele, para que ele foi realmente chamado, mas ele foi chamado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Em Atos 16, verso 1 ao 3 diz assim, e depois chegou Paulo, né, chegou em Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo com o nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Quer dizer, então, pelo bom testemunho que ele dava, ele foi chamado. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então, né, eles aceitaram ali Jesus, mas por causa ali daquela época ainda ter eles guardavam ainda alguns rituais, foi necessário circuncidar, né, Timóteo, por causa dos judeus ainda que não tinham abrido mão totalmente dos rituais. Mas ele foi chamado, aqui logo a gente pode ver, né, ó, no versículo 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então, o Senhor estava ali confirmando na fé. Aleluia! E passando pela Frígia e pela província da Galileia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, o Espírito Santo também ali, conduzindo eles, impedia algumas vezes de a palavra do Senhor ser pregada em alguns lugares, né? E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu, e passando a Mísia, desceram a Troade. Então aqui, né, eles eram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, da mesma forma que Timóteo foi escolhido para exercer o ministério. A gente pode ver que em alguns lugares ali eles foram proibidos de evangelizar, de falar da palavra do Senhor. Então, todo aquele que é levantado por Deus, só se ele abrir mão daquilo que o Senhor deu, porque como o Senhor impediu da palavra ser ministrada em alguns lugares, ele tem esse poder de conduzir as situações de que a pessoa não seja levantada também, aleluia. Então, se você foi chamado para um ministério, não abre mão daquilo que o Senhor te deu. Não dê ouvido para as setas malignas do inferno, aleluia. Essa palavra que o Senhor tem dado para mim e para a tua vida. E era o que Paulo estava alertando Timóteo, que era para ele, né, ó. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, que milites por ela boa milícia. Quer dizer, que era para exercer exatamente da forma que o Senhor tinha instruído. Não fala exatamente o que foi essa profecia, mas nós sabemos que Timóteo tinha sido ali escolhido por Deus. Aleluia. Verso 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Então tem que manter a fé na cruz e em Jesus, né? Boa consciência, isso quer dizer obedecer a palavra do Senhor, né? Como a palavra é escrita, aleluia, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio da fé. Isso quer dizer
teve alguns ali, né, que quando abandonaram a cruz ali, eles naufragaram na fé. Muitas pessoas se magoam por algo num lugar, numa igreja, e de vez ela procurar outro lugar e continuar ali exercendo a fé e buscando a Jesus, e não abrir mão do amor de Jesus, né, da comunhão com Deus, elas pegam e vão para o mundo, vão para a bebedice, vão para a prostituição, e acha ainda que está em comunhão. Então, né, Paulo estava alertando ali, né, que era para continuar a conservar a fé e a boa consciência na palavra do Senhor, em conhecimento, aleluia, né, para não ser rejeitado, aleluia. No verso 20, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, Paulo ali, ele pegou e abriu mão, né, esses dois discípulos na época, Himeneu e Alexandre, porque eles voltaram para trás. Então ele abriu mão para que eles ali, né, não, aprendessem a não blasfemar. Olha o perigo da gente querer abrir mão das coisas do Senhor e voltar para trás, aleluia. Glória a Deus. Aqui em 1 Coríntios 5, verso 5. Capítulo 5, verso 5 diz assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então aqui, né, foi quando Paulo, né, estava dizendo que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Refere-se que essa pessoa ali, ela talvez ia sentir na carne dela o sofrimento, ela ia ali de alguma forma, né, ia receber uma correção do Senhor, mas para que o espírito fosse salvo. Aleluia, para que ainda, né, houvesse uma esperança de arrependimento naquela pessoa, como foi assim com Alexandre e Himeneu. O Paulo estava dando eles como exemplo, mas que a gente venha fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, aquilo que arde em nosso coração, né? Se você foi escolhido para falar da palavra do Senhor, exerça ela com amor e com alegria. Não dê ouvido para que vão falar a teu respeito, não dê ouvido para que vão vir, né, tentar te parar de alguma forma, mas exerça com excelência. Cada um tem um ministério, cada um é importante para o corpo de Cristo, né? O Senhor escolheu cada um de uma forma. Ninguém vai exercer da forma que o outro exerce, mas cada um foi escolhido para um tempo, para um propósito, para uma forma do Senhor trabalhar. E nós estamos fazendo no nome de Jesus, para a honra e glória dele. Então que a gente possa ouvir esse conselho de Paulo, como ele, né, talvez você não se sinta digno de exercer as funções do Senhor. Talvez você não se sinta digno de poder falar do nome de Jesus. Mas assim como Paulo foi um perseguidor, ele foi redimido. Ele teve um coração quebrantado e ele foi ali cheio da misericórdia do Senhor. Aonde teve o pecado, superabundou a graça do Senhor. Porque o Senhor, ele é amoroso, ele quer usar, ele quer perdoar, ele quer resgatar. E Paulo reconhecia que ele foi usado como exemplo para outros, assim como o Senhor faz na minha vida, ele pode fazer na tua vida, é o que o Senhor está dizendo. Assim como o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado, ele pode tirar de um lamaçal de pecado. Então, talvez ali Timóteo estava se sentindo não digno, não se diz isso aqui, mas pelo que ele deu exemplo, né? Então eu creio que às vezes ele não se sentia digno, mas o Senhor era com ele. E estava usando Paulo para ali encorajar. É o que o Senhor está querendo. Nos encorajar para uma grande obra. Não pare. Você está numa grande obra e você não pode parar. Por menor que seja a situação que você possa sentir assim que é pouco. Mas é nisso que o Senhor quer te usar. Né? O Senhor quer te usar da forma que ele escolheu para cada um. Você é filho amado do Senhor, você é filho amado do Senhor. O Senhor te ama, ele quer cuidar de você, ele quer te usar para uma grande obra. Aleluia! Glória a Deus, vamos orar. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, Senhor. Visita esse meu irmão, essa minha irmã.
Repreende a fúria do inimigo sobre a vida dela, usa grandemente na face da terra, repreende o desânimo, Senhor, a procrastinação, ajuda, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória, a ser instrumento cada dia mais nas tuas mãos, que ela tire, Senhor Jesus, todo sentimento de rejeição, Pai, que ela não abre mão, Senhor, daquilo que o Senhor tem posto na mão dela para ela fazer. Meu Pai poderoso e grande, o Senhor é o único, Pai, o Senhor é o suficiente para a nossa vida, que nós venhamos ser como Paulo, regenerado, usado, meu Pai, em nome de Jesus, que esse meu irmão, essa minha irmã não abre mão, Senhor, daquilo que o Senhor deu para ela fazer, aquilo que ela tinha tanta alegria em fazer, Pai, que ela venha, Senhor Jesus, agora sentir a vara dela florescer, Pai, que ela venha sentir a vara dela florescer, Pai, que o Senhor derrame sobre a vida dela a unção dobrada, Senhor Jesus, ânimo novo, Pai, que ela venha sentir amor, o primeiro amor como ela estava na tua obra, meu Pai poderoso e santo, usa-nos, Senhor, da forma que o Senhor quer. Meu Paizinho querido, que a gente não venha, Senhor, abrir mão, tirar a mão do arado que nós te pedimos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.